Bom dia. Se você tem uma Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 5. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, nós oramos nesse momento pedindo que o Senhor ilumine o nosso coração para compreender a sua palavra e para crer naquilo que o Senhor trará compreensão. Em nome de Jesus, nos faça agora, mais uma vez, pelo Espírito, confiar, crer no Evangelho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar com você hoje sobre a esperança da glória. O Evangelho, ele fala sobre fé, esperança e amor. Essas são virtudes que o Evangelho nos ensina a cultivar na nossa vida. E a esperança, ela é a virtude que aponta para o futuro. A fé, ela nos lembra do passado, daquilo que Cristo fez por nós. A esperança, ela aponta para o futuro, para aquilo que Cristo fará por nós. E o amor fala daquilo que nós devemos desenvolver no presente. Se nós tivermos claramente estabelecido a nossa fé na obra de Cristo no passado e a nossa esperança naquilo que Cristo fará no futuro, nós vamos ter então o amor se manifestando hoje no presente, e essa é a virtude que nós certamente mais queremos ter como cristãos: o amor por Deus e o amor pelo próximo. Nessa passagem aqui, Paulo ele começa a mudar o argumento dele do que estava até então, que era um argumento onde ele começou falando sobre a condenação. Lembra que nós estávamos falando sobre isso? Que as pessoas estavam condenadas e sem Bíblia. Depois Paulo começou a falar sobre a justificação no capítulo 13 e no capítulo 4. Ele mostra a justificação e ele mostra como essa justificação no capítulo 4 não é contrária à lei, não é contrária ao ensino da Torá. Pelo contrário, ele mostra que o próprio Abraão, que é o pai de Israel, ele foi alguém que foi justificado pela fé. Ele mostra que Davi, que era o rei de Israel, foi alguém que foi justificado pela fé. E o que ele está dizendo com isso? Que a justificação pela fé, o que ele está ensinando aqui em Romanos, não é algo que é contrário à lei. Tendo dito isso, a partir de agora, do capítulo 5 até o capítulo 8, ele vai explicar para mim e para você o que significa agora essa nova posição que nós temos por estarmos em Cristo. Quais são as implicações, qual é a natureza, quais as consequências desse novo estado que nós temos por estarmos em Cristo, por termos sido justificados. E nessa passagem aqui, ele vai listar algumas consequências ou resultados por estarmos em Cristo, por termos sido justificados. Se você
olhar, ele faz uma lista aqui. Ele começa dizendo que nós temos paz com Deus, depois ele diz que nós estamos firmes na graça, depois ele fala que nós nos regozijamos na esperança da glória, que nós nos alegramos nos sofrimentos, que nós seremos salvos da ira e que nós nos alegramos em Deus. Então, na NVT, que é uma versão mais popular no português, né, para você ouvir, olha como é que ele diz. Capítulo 5, versículo 1, diz assim: eu li o texto na século 21. Ah, está aqui do século 21, não é? Ou NVT. Então, vamos lá, vamos aqui mesmo. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então aqui já começa de maneira muito interessante uma expressão que essa versão, a NVT, traduziu, que nem sempre a gente tem clareza. Eu gostei muito quando eu vi essa versão pela primeira vez, porque ela traduziu não apenas o termo, mas o significado do termo justificação. Porque justificação, ser justificado pela fé, não significa que você se tornou justo. Ou seja, não significa que você passou a ser uma pessoa de fato correta aos olhos de Deus. Significa que Ele te considera, mesmo sabendo que você não é. E esse é o grande mistério parece quase pouca vergonha, do Evangelho. É que mesmo sendo um pecador como eu e você somos, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, o tratamento de Deus com aqueles que agora creem no Evangelho, Ele nos trata como justos, mesmo que sejamos simultaneamente justos e pecadores. Porque fomos justificados, somos considerados justos, mas também temos a natureza de pecadores, a natureza pecaminosa em nós, ainda pecamos. Então, Paulo agora vai nos ensinar como viver nessa realidade. Estamos em uma posição, mas temos um tipo de natureza e como devemos lidar com isso. Então ele vai ensinar essa realidade do capítulo 5 ao capítulo 8. Entender a sua posição, vencer os seus impulsos, vencer o pecado. É isso que ele vai ensinar do capítulo 5 ao capítulo 8. Tudo isso tem que estar bem firmado no fato daquilo que Cristo fez. Por isso que o texto começa com portanto. Ou seja, tendo clareza daquilo que Cristo fez por você. Entenda, Deus considera aqueles que creem no Evangelho, Deus considera aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus considera essas pessoas justas, ainda que elas tenham impulsos da natureza pecadora, mas são consideradas justas. Amém? Isso significa ter sido justificado. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, e é declarado, nós temos paz com Deus. Não significa que nós temos paz no coração, que eu fico em paz. Não. Significa que eu tenho paz na minha relação com Deus, que é algo muito mais profundo do que uma paz que vence a ansiedade que pode estar no meu coração. Porque aqueles que estão em paz com Deus podem vir a ter ansiedades e problemas de falta de paz no seu interior. Não é porque você experimenta momentos de falta de paz no seu interior que você não tem paz com Deus. Porque a paz com Deus aqui no texto, ela está falando sobre o fato de que até então, até antes de você ter sido justificado pela fé, havia uma guerra, havia uma contrariedade, havia você e Deus, um de cada lado, um estava contra o outro. Você estava de um lado
Deus estava do outro, Deus estava oposto a você, você estava oposto a Deus, mas por causa de um homem chamado Jesus Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o sacrifício perfeito pelos seus pecados, e por causa dele, Deus enviou a ira dele, tudo que Deus tinha contra você, tudo que afastava, tudo que tornava você contra Deus, veio sobre esse homem na cruz, e por causa desse homem, nós temos paz com Deus. Tudo aquilo que podia nos afastar de Deus, tudo aquilo que podia nos tornar distante de Deus, acabou, e agora nós somos reconciliados com Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, amém? É por causa daquilo que Jesus fez, é que nós temos paz com Deus, mas não somente paz com Deus, não somente nós estamos em paz. Aqui vem algo que mudou minha vida. Porque além de dizer que nós temos paz, porque essa parte, talvez você já sabia, mas as próximas frases são as frases que mexeram muito comigo. Mas antes de eu passar, eu sinto que eu tenho que enfatizar isso de novo. Deus está em paz com você. Se você está em Jesus, está tudo bem. Deus não está desapontado com você. Deus não está de cara feia para você. Deus não está triste com você. Nada disso. Por quê? Porque Deus não leva em conta o pecado? Não. Ele leva tão em conta que Ele sacrificou o Filho dele por causa disso. O pecado é tão sério para Deus que Deus sacrificou a si mesmo, porque Jesus é Deus. Deus sacrificou o seu próprio Filho na cruz, de tão sério que Ele leva o pecado. Mas o fato é, o sacrifício aconteceu, e porque aconteceu, você e Deus, a relação está em paz. Então não importa o que está acontecendo na sua vida hoje, o que aconteceu ontem, ou o que possa acontecer amanhã, eu quero te garantir, você pode levantar a sua cabeça e olhar na direção de Deus. Deus está sorrindo para você, porque Ele está em paz com você. Você pode correr na direção dEle, porque tem um caminho de sangue aberto para você ir na direção de Jesus, amém? Estamos em paz com Deus. Mas não é somente isso que nós temos por causa da justificação. Não é somente paz com Deus. O texto também diz que nós estamos firmes na graça. Olha o que ele diz. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E foi por meio da fé que Ele nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, diz na NVT. Nas versões mais tradicionais diz, temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O texto tradicional diz, estamos firmes na graça. Constantemente eu lia esse texto e eu pensava, estou firme na graça. Aí talvez eu cumprimentava um irmão e falava, e aí irmão, está firme na graça? Qual o pensamento que vem? Você está se agarrando na graça? Está firme? Olha, fica firme na graça. Que se sua mão não for bem forte, né? Se você não for muito santo e muito forte para ficar firme na graça, aí já viu, né? Aí tá ruim. Então, parecia que Paulo estava dizendo que ele era um cara muito forte e que ele estava firme na graça. Mas o que ele está dizendo é outra coisa. Paulo não está dizendo, vamos supor que fosse esse púlpito aqui, Paulo não está dizendo que a graça é o púlpito e ele está se agarrando no púlpito. O que Paulo está dizendo é que ele é o púlpito e a graça agarrou ele.
Ou seja, o que ele está dizendo não é que ele se agarrou à graça, mas é que a graça agarrou ele e não vai soltar ele. A graça deu um armlock nele e não vai soltar ele, e não tem bater. Ou seja, ele não está dizendo eu estou firme na graça porque eu estou me segurando, mas que eu estou firmado nela porque ela me pegou, ela me agarrou, ela me segurou. E esses vai ser os argumentos que ele vai usar. Da metade do capítulo, do versículo 6 para frente, ele vai começar a argumentar. Cristo morreu quando nós éramos pecadores, logo, Cristo morreu antes da gente estar crendo nele, logo, ele vai usar essa lógica. Ele não está dizendo eu estou firme na graça porque eu sou forte, porque eu consigo. Ele está dizendo o seguinte: Cristo morreu por mim, é o que ele vai argumentar daqui a pouco, quando eu não queria ele. Está tudo bem. Eu obtive acesso, em Hebreus fala isso também, acesso pela fé a esta graça, e eu estou firme nela, eu estou firmado, eu estou seguro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você tem segurança, você está seguro. Sua vida com Deus está segura. Qual é a segurança que você tem da sua vida com Jesus? É sua vida de oração? É o seu jejum? É o seu livre-arbítrio? Não. O que dá segurança para a sua vida em Jesus é uma cruz ensanguentada. É o que Cristo fez por você. A segurança que você tem de que você está aqui e vai continuar com Jesus amanhã, não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, não é porque você consegue ou deixa de conseguir alguma coisa. A sua segurança é que Jesus existe, morreu por você, não simplesmente por toda a humanidade, mas quando ele morreu, ele tinha teu telefone, teu RG, teu nome, teu rosto, na mente dele, foi por você especificamente. Essa é a segurança. Não é uma coisa genérica. Essa é a segurança. Mas não só isso. Fica melhor ainda. Porque ele fala: nós nos regozijamos, nos alegramos na esperança. Ele fala na NVT: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Na versão mais tradicional diz que nós estamos firmes na graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Se gloriar na esperança da glória de Deus significa que eu sinto orgulho da glória de Deus. Que parece estranho a frase. Mas é que a palavra orgulho e gloriar não é o que seria exatamente para nós, porque orgulho para a gente parece o contrário de humildade. Mas aqui, Paulo está falando o seguinte, como está traduzido na NVT: eu fico alegre porque eu sei, eu tenho esperança que eu vou participar da glória de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é uma expressão da Bíblia a respeito do que está vindo no futuro. A glória de Deus inclui a ressurreição dos mortos. A glória de Deus inclui o estabelecimento do reino de Deus na terra. A glória de Deus inclui a restauração de todas as coisas. A glória de Deus inclui a descida da Nova Jerusalém para a terra. A glória de Deus inclui tudo de bom que a Bíblia tem reservado para o futuro. E Paulo está dizendo assim: sabe, eu estou muito alegre, porque enquanto os fariseus estão tentando participar da glória futura prometida na Torá, por meio da obediência de várias regras,
Eu descobri o único jeito de participar, que é: eu confio em Jesus e no sangue da cruz. A minha esperança não é porque eu tenho um currículo certinho. A minha esperança é Jesus, aleluia! Você entende? Paulo não tinha segurança nele mesmo. Quando ele diz que era pela fé e não pelas obras, ele olha para os fariseus, ele está vendo assim: cara, eu fui como eles. Ele não acha que era por causa da obediência dele, do quanto ele era certinho, do quanto ele fazia tudo perfeito, que ele iria participar do reino futuro. Não. Ele sabia que a participação dele no reino futuro era exclusivamente porque Jesus considerou ele digno de participar do reino, não porque ele fez algo, mas simplesmente porque Jesus tornou ele digno por meio do seu sangue. E no caso, o mesmo é verdade sobre você. Deixa eu repetir. Irmão, você vai participar do reino de Deus mesmo. Ah, mas olha, eu estou mal hoje. Eu sei, mas você vai. Ah, mas eu estou vendo no meu currículo um monte de coisa que está me dizendo que eu não vou. E eu estou te dizendo que a cruz está te dizendo que você vai. E eu sou prova disso. Eu sou prova de que muitas vezes eu vi na minha vida coisas que diziam que eu nunca iria participar da glória de Deus no futuro. Mas porque as boas novas chegaram dizendo: você vai participar, isso me tirou do buraco que eu estava e me fez continuar andando. Ou seja, a verdade é que eu vou participar. Mas muitas vezes a gente está caído porque a gente acha que não faz parte disso. Mas a gente faz parte disso. Não quer dizer que a gente tem que se enganar achando que faz parte para sair do buraco e então realmente fazer parte. Não, não, não. Você faz parte. Você vai participar da glória de Deus, eu te garanto. E o fato é, se você acredita nisso hoje, o que vai acontecer é que uma alegria brota em você. E a esperança da glória de Deus enche o seu coração. Isso começa a expandir na sua vida. Isso começa a mudar os seus relacionamentos. Porque você acredita que não importa a sua circunstância. Não importa o que você pensa de você. O que você faz com você. Tem um Deus que está garantindo o seu futuro. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que o seu futuro na presença de Deus está garantido? Mas e se eu cair em pecado? É exatamente o que eu estou dizendo. Você não vai. Não, mas e se eu cair? Vai arrepender. Eu estou garantindo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo. E se eu desviar? Não tem problema. Como assim? Porque todo desviado teve uma vez no caminho, se esteve no caminho, ele traz de volta. Eu estou dizendo, eu estou garantindo, tá tudo bem. Ah, então eu vou me jogar no pecado. Tenta. Vai. Eu sou prova, ele traz de volta, nem que seja na paulada. Vai dar certo. E isso tem que te fazer pensar numa coisa hoje. Obrigado, Deus. Porque eu estava tendo uma semana terrível pensando: ai, eu não faço devocional. Ai, eu não oro. Ai, eu não leio a Bíblia. Ai, eu não fui amoroso com as pessoas. Ai, eu não fui paciente com o meu vizinho. Ai, eu não fui paciente com os meus filhos. Ai, eu não... Mas eu vou participar da glória de Deus. Não por causa do meu currículo, mas porque em Jesus eu tenho a esperança. Entende? Isso é ser cristão. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é você ser um terrível que nem a gente é, mas ter esperança no meio de tudo de ruim. Porque é exatamente para esse lugar que Paulo vai conduzir o leitor dele no próximo verso. Ele vai dizer o seguinte, ó:
e também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Como assim, Paulo? Sim. Nós nos alegramos em enfrentar dificuldades e provações, por quê? Porque uma vez que eu sei, gente, que vai dar certo no fim, os processos que sacode no meio, vai me tornar o tipo de pessoa apta a experimentar o fim. É isso que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Ou seja, vai dar certo. Mas não quer dizer que você vai daqui lá liso. Sabe? Normal. Não. Tu vai daqui lá, você vai chegar lá parecido com Jesus. E vai dar certo. Ele vai te levar lá parecido com Jesus. Como? Por meio de sofrimento. Aleluia! Que bom sofrimento. Meu Deus. Mas essa é a visão cristã do sofrimento. A visão cristã do sofrimento é que Deus está no controle dele, e que nós não vamos ficar nele, nós vamos passar por ele, e ele vai produzir em nós, ele vai tirar de dentro de nós um caráter semelhante a Jesus. Ele vai arrancar de nós a carnalidade, ele vai arrancar de nós aquilo que não é do reino, e ele vai deixar somente Jesus. Portanto, até o que está te fazendo sofrer hoje é motivo de dizer: obrigado, Deus, aleluia, muito obrigado, me fazendo sofrer, porque eu garanto, isso vai me fazer mais parecido com Jesus. Eu queria ser negão para estar pregando agora. Aleluia! Eu não tenho dom. Eu queria... E aí tinha que ter alguém no teclado agora. Come on! Eu sou muito branco para isso, cara. Não dá certo. Nossa. Mas o Arlindo prega igual branco. Mais que eu. Eu escuto mais rap que ele. Pergunta se ele sabe alguma letra do Racionais inteira. Ih, falei do Racionais do púlpito de novo, vai dar cancelamento. Então, ele vai usar agora os argumentos de: como eu posso garantir isso? Como eu posso garantir essa loucura toda? Que vai dar certo no fim? Então ele vai dizer o seguinte: peraí, calma. Eita, Ângelo, não pula, faltou um argumento. Versículo 5. E essa esperança não vai nos decepcionar no fim. Porque parece que a gente vai ficar assim, né? Não, estou cheio de esperança. Aí vai chegar no fim, não vai ter nada. Me dá uma prova agora de alguma coisa, eu te dou. Que prova você pode me dar? Chama decantarébias. Já ouviu falar? Ele diz o seguinte, ó: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Ou seja, sim, nós vamos ser levados até o fim por Deus, mas agora mesmo no nosso interior, nas nossas afeições, nós podemos experimentar as emoções de Deus nos amando, por meio do Espírito Santo, liberando o amor de Deus, o abraço de Deus a partir do nosso interior. Deus nos abraça. Então, sim, ainda que lá na frente, nós vamos estar igualzinho Jesus. Enquanto a gente sofre aqui, a gente sofre, mas sofre sendo amado. A gente sofre sorrindo, porque tem o carinho de Deus, o abraço de Deus, a doçura de Jesus no processo. Não é uma coisa que somente lá na frente vai dar certo, e agora aqui arranja os dentes que você está sozinho, rapaz. Não, porque Cristo fez algo no passado por você, que garante o que vai acontecer no futuro, mas no processo e no presente Ele te acompanha até lá no fim. É a melhor notícia ser de Jesus. É a melhor notícia crer no Evangelho. Eu quero ser de Jesus para sempre.
Se você não se entregou totalmente ainda, eu não sei o que você está fazendo. É a melhor coisa do mundo, gente. Pelo amor de Deus. E aí ele vai dar o argumento agora. Porque parece muito bom. Ele vai dizer, é muito bom sim, porque olha o que ele diz. Quando nós estávamos completamente desamparados, versículo 6, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Ou seja, na outra versão diz, ora, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. É meio improvável, é pouco provável que alguém morra por um justo. Embora talvez alguém pudesse morrer por uma pessoa boa. Você não acha? Quem que vai querer morrer pelo outro? Mas talvez por uma pessoa boa. Ok, tudo bem. Mas Deus, você é bom? Você não é bom nem um pouco. Você está entendendo? Você não é bom. Ele está dizendo assim, talvez alguém morra por uma pessoa boa? Talvez. Você é bom? Nem um pouco. E o quanto que Deus é bom e santo? Totalmente. Então se comparar o quanto que Deus é santo e bom e o quanto que você é ruim, eita que você é ruim pra caramba. Entendeu? Se for contrastar. Então veja, talvez uma mãe morra por um filho. Ok? Mas Deus morrer por você? E não é... E veja, que bom negócio Deus estava fazendo morrendo por você. Nenhum. Que ele tinha um grande potencial. Eu sempre falo, vou repetir. Se Deus estivesse procurando potencial, ele já teria convertido o Djavan e não você. Tá bom? Não. Ok? Então, quando nós éramos fracos, Cristo morreu no seu tempo adequado, porque dificilmente alguém morra por um justo, pois talvez alguém ouse morrer por quem faz o bem, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós estávamos contra Ele, quando a gente estava contra Deus, quando a gente não queria nada com Deus, é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém até se disponha a morrer por uma pessoa boa, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, o nível do amor de Deus por você é que você não tinha nenhum amor por Ele. Veja, você, vamos devagar para meditar. Você não tinha nenhum amor por Deus. E sem você ter nenhum amor por Deus, Deus te amou e deu Jesus. Acreditou nisso? Quantos acreditam nisso? É o básico do evangelho, né, gente? Quantos acreditam nisso? Levanta a mão, que é crente evangélico, aleluia, glória a Deus. Vamos para o próximo argumento. E uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos de Deus, da ira de Deus por meio dele. Vamos colocar essa outra versão aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. O que é a ira? É o contrário da glória. A glória que ele falou no início, que nós temos esperança de participar, ela é o contrário da ira. A glória é a parte boa do futuro. A ira é a parte ruim do futuro. Quando a glória de Deus chegar sobre a terra, ela vem sobre os justos, ela vem sobre o povo de Deus. Mas a ira vem sobre aqueles que não creram no reino de Deus, aqueles que não receberam o evangelho. Então quando ele fala de seremos salvos da ira, ele não está falando simplesmente de ser salvo da ira de Deus no passado, mas ser salvo, como João Batista fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino. E ele fala, raça de víboras, vocês querem fugir da ira vindoura? Que ira vindoura é essa? É a ira do reino de Deus, a ira de Deus que vai chegar no dia do juízo. E o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: se Jesus já morreu por você quando você não queria Ele, será que Ele não vai garantir o resto até o fim? Se quando você não queria Ele no passado,
Ele foi lá e fez um sacrifício por você, quando você nem sabe. Vamos pensar aqui. Você tinha nascido quando Jesus morreu por você? Não. A gente já sabia, você já sabia que você já cria em Jesus? Não. Já parou para pensar que, matematicamente falando, a gente não tinha garantia que você ia crer em Jesus? Deus sabia se você ia crer ou não, mas humanamente falando, a gente não tem como saber. Mas Deus mesmo assim foi lá e deu o seu filho em sacrifício por você. Se ele fez isso, que é a parte mais difícil de todas, você acha que agora, na sua vida, ele vai falar assim: ai, nossa, meu filho errou, vou desistir dele. Ai, nossa, parou de orar, trupicou aqui, brigou com o outro ali. Ai, vou tirar minha bênção dele. Sério? Você acha mesmo que, tipo assim, tô andando de carro, bati o carro, pum! Nossa, é porque eu dei brecha. Sério que você acha que Deus deu seu filho na cruz por você? Agora que você está nele, Deus nem cuida mais de você, perdeu o controle da sua vida e agora ele deixou você à mercê dos demônios, para os demônios destruir seu carro. É isso que você acredita agora? É isso mesmo? É sério mesmo? É esse teu pai? Sério que é essa tua cosmovisão? Acorda, brother! Isso é paganismo! Até teu carro quebrado é Deus te chamando para brincar. Vamos brincar de comprar um carro novo. Aí nós quebra esse e nós vai crer que vai vir provisão sobrenatural. Vamos, Deus! É assim. Entendeu? Tudo. Tá tudo bem. Vamos, pai. Que legal. Nossa, que legal. Vamos. O papai te ama. Ele não perdeu o controle da sua vida. De jeito nenhum. Se o mais difícil ele fez, você acha que ele não vai continuar fazendo? Gente, porque pelo amor de Deus, você não queria Deus nem um pouquinho. E ele continua dizendo o seguinte: pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos pela sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nosso futuro está certo, porque o nosso passado foi garantido. O nosso futuro está certo, porque o que Deus fez no passado era mais difícil do que o que Deus vai fazer no futuro. Ou, em outras palavras, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vai dar certo, meu irmão. Nenhum coaching consegue trazer essa mensagem que você está ouvindo hoje, porque essa aqui é Bíblia. Com sofrimento e sangue de Jesus no mundo real. Vai dar certo com sofrimento, lágrima, e Deus vai ser glorificado. Esse é o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé. Esdras, vamos ministrar ao Senhor.